Olá, pessoal. Estamos começando o nosso primeiro Deu Ruim, Deu Bom. Histórias, seja no trabalho, seja algum empreendimento, de algo que deu ruim e também de algo que deu bom na sua experiência com IA, Machine Learning, ciência de dados. E hoje eu estou aqui com um dos nossos agentes da Escoras Academy, o Rafael Novaes. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Fique à Olá, vontade para se professor. apresentar e já cair na história, que é por isso que a gente está aqui, né? São vídeos curtos nossos aqui de 15 minutos, mostrando a realidade. Nem tudo é tão ruim, nem tudo é tão bom, mas tem coisas que dão ruim e coisas que dão bom. Verdade. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou desenvolvedor de formação, né? Fiz tecnologia em informática com ênfase em gestão de negócios, mas migrei no meio do caminho para projetos, então fui mais numa visão mais de negócios, né? Tinha parte tecnológica também, cheguei a trabalhar com processos também, e depois disso eu acabei migrando para a área de IA, né? Para me tornar um engenheiro de IA, que eu sempre gostei de ver as coisas funcionando, né? Acompanhar desde entender o que o cliente quer até ver ele utilizando, né? Eu tinha Ah, essa muito vontade de legal. ver E você, então, é desses que migrou da área de projetos para engenharia de ar, né? E isso. foi nessa migração que deu algo ruim ou não? Foi já atuando como engenheiro de ar? Foi nessa migração. Aliás, é uma história engraçada. Eu contratei uma consultora de RH para me ajudar a me recolocar no mercado, porque eu fui PO por um tempo, né? Eu queria ser muito PO, mas deu muito errado. Eu fiquei 9 meses na empresa e deu tudo de ruim. Me frustrei tanto que eu caí em depressão 1 ano de cama, assim, sabe? O mais engraçado é que quando eu peguei a vontade de fazer algo, né? Fazendo tratamento, né? Eu fui ser Uber e no primeiro dia eu fui assaltado. Então, assim, não, com todo o Caramba, respeito, hein? Já come... Olha, no primeiro pessoal, dia. não deu nem 3 minutos de gravação aqui, já tem uma história dessa já. O cara foi Uber no Exatamente. primeiro dia e foi Porque assaltado. Exatamente. Eu não me sentia mais capaz de nada, né? E é engraçado isso, né? O que a demissão faz com você, né? O efeito que ela causa, dependendo, né? Se você não se estrutura bem ali. E aí foi uma luta constante. E nesse reposicionamento, né? Quando eu falei, vou voltar, né? Vou ser PO, veio a IA com tudo. E eu comecei a vibe codar. E aí, vibe codando sem entender nada de Git. Então, assim, imagina IA no começo, usando os modelos lá, copiando e colando, sem ter a mínima E noção. começou com o quê? Lovable, Não, nada N8N, disso. ou Eu direto comecei com. com. Nossa, como que chamava? Tinha Ou uma foi direto IDE que era. Que não era o VB mesmo, né? Não era o Visual Basic Code, né? Visual Code. Era uma outra IDE que chamava Code LLM. Não sei se você já ouviu falar. Não lembro, Mas estava bem no mas começo. são várias ideias no Então, começo, eu peguei uma imagino. delas, comecei a fazer, sem entender Git, sem entender nada. Meu histórico de programador não serviu para nada nessa época, porque eu não versionava nem as pastas. E aí a IA alucinava e substituía meus projetos. Então, assim, quando as coisas estavam redondas, porque, deixa eu contar a história direito, né? Essa consultora de RH falou assim, se você automatizar a criação de geração de palavras-chave ou os critérios ali para atender as questões das plataformas ATS, né? Eu acho que até você lembra que eu cheguei a te mostrar o projeto do como ficou logo no começo do curso. Eu falou, se você automatizar isso, eu viro sua sócia. Falei, tá bom. E comecei, né? Comecei a fazer. E fiquei 9 meses enrolando em cima disso. 9 meses enrolando porque eu tinha medo de colocar no ar. Porque eu tava só vibe codando, não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo por trás daquilo. E aí, quando eu finalmente decidi colocar no ar, as chaves ficaram expostas. E aí avisaram, dentro de uma live dela, falando assim, olha, fala para o seu desenvolvedor que as chaves estão expostas, né, dos LLM, senão o pessoal vai... E aí que eu fui entender, e aí depois que eu fui... Quando eu entrei no curso, que nem assim, eu fiquei master assustado com isso, né? Aí eu falei, gente, se eu entrar no curso da Escolas eu não vou entender nada, mas ele é muito completo, eu vou chegar e vou ficar super perdido. Tanto que quando. Aí eu falei, vou assinar, né? Criei coragem e assinei. Falei, não quero virar um engenheiro de IA. Eu não sabia fazer um Git clone. Então eu entrei
Aí eu falando com o pessoal do grupo, uma pessoa se predispôs a me ajudar e me ensinou a fazer um Git clone. E aí foi com isso que eu comecei a estudar. E aí que eu fui entendendo de Git e fui Muito, vendo o passo a passo de como, muito relembrando legal. como codificar, etc., para chegar até onde eu cheguei hoje. E aí, hoje em dia, a gente pode entregar o GitHub CLI, né? Direto para o agente de A, que ele faz tudo. Eu mesmo, eu Exatamente. nem faço mais Git commit nem Git push. Já tem um agente que faz isso direto, qualquer código ficar pronto ali. DevOps. E olha, eu não vou contar agora, mas a pior histórias da Escoras Digital também envolve GitHub e também envolve vazamento de uma key. Tá? Foi antes do boom da IA generativa, uma pessoa usando e-mail pessoal, trabalhando com a gente, acabou expondo uma chave lá e deu um prejuízo de 7 dígitos ali. Nossa. Então, essa história eu vou contar também, eu acho no Deu Ruim, Deu Bom aí, vai ser o Caramba. que eu sentar e falar. Que, obviamente, esconder nome, empresas envolvidas, enfim. Mas Sim. foi ali no comecinho, por falta de supervisão, daí foi um erro do gestor, que no caso era eu, porque foi o estagiário que errou. Então foi exatamente isso. O pior de tudo não foi só isso, né? A pessoa ficou com tanto medo que pediu demissão semanas depois, tal, mas a gente mesmo bancou, perdemos a parceria, claro. Para ambos os lados, as duas empresas não tinham o nível de segurança que hoje em dia é obrigatório. Já naquela época, tá? Essa coisa de revisar e tudo mais. E não só também entregar a ferramenta na mão de pessoas que não têm experiência, mas cuidar daquela pessoa, supervisionar. Então foi um estagiário que eu dei muito poder, comitou esse token no GitHub dele, através de engenharia reversa, parceiros descobriu, tá? Jogava no Google, aparecia, dava no GitHub do funcionário. Aí falou, Caramba. esse funcionário não é de vocês, né? Esse estagiário, enfim. Então é muito parecido com a sua história, né? Isso serviu para a gente mudar tanta coisa internamente, né? Primeira coisa que muita empresa faz, tá? E eu falo empresa bilionária que eu já trabalhei, faz esse erro, que é não deixar contas pessoais no GitHub. Até hoje eu sei de pelo menos 2 empresas bilionárias onde eu trabalhei que eu sei que tem conta pessoal lá. Se a Scores, pequenininha, com menos de 30 funcionários, aprendeu, eu não sei o que essas empresas já podem ter passado, ou ainda não passaram, ainda, esse tipo de coisa. Mas tirar o GitHub do perfil pessoal é a primeira coisa que todo mundo deveria fazer, né? A segunda é monitorar pessoas mesmo, o que elas fazem, dependendo do nível de importância dentro da organização e acesso a informações. Por fim, monitorar o próprio versionamento de código. A gente está falando de segurança, cybersecurity aqui. Enquanto é possível, enquanto a gente está falando apenas de computação clássica. Logo, logo, né, 2, 3 anos aí, a brincadeira fica mais séria ainda com computação quântica. Bom, Rafael, e o que deu bom, né, de tudo aí que você já falou de ruim? Caso clássico aí, hein, cara? Eu não sei o que é pior aí, que foi a depressão pós a demissão. Já fui demitido, eu sei como é ruim. A depressão depois disso, sei como é que é também. Não sei se eu cheguei a ter depressão, mas enfim, fiquei bem mal pela injustiça que eu achei na época. E o fato de você começar outro ofício e ainda ser assaltado no dia, assim, comum. Então, é legal a ideia desse quadro aqui, é justamente isso, tá? As pessoas falarem coisas que deram bom e deu ruim. E o que deu bom aí nesse período? Então, com isso, o que aconteceu? Chegou um momento que o projeto estava tão redondo assim, né, que eu falei, não, agora estamos prontos, né? Pedi para ela me ajudar na divulgação, ela desistiu e largou. Assim, né, me deu uma desculpa, e aí eu fiquei muito bravo, né, que eu contava com isso, né, para crescer ali, que não vai dar retorno, não sei o quê. Aí comecei essa questão de carros surgiu por quê? Porque eu tenho amigos que têm concessionárias e eles pagam para pessoas que indicam, né? Indicam leads ali, pessoas que
Se você divulga seus carros no Marketplace, por exemplo, do Facebook, os carros deles, e aí, com base nisso, você ganha uma comissão, né? Conforme a pessoa vai e fecha negócio. Eu falei, gente, por que não automatizo isso, né? Porque é muito interessante isso, né? Conseguir captar esses leads. E aí foi com base nisso que eu comecei a fazer um projeto, aí já com um amparo aqui, né, dos estudos de IA. Aconteceu uma coisa ruim no meio do caminho, mas tudo bem, aí eu vou contar também. Eu comecei a desenvolver um site mesmo, ali voltado para ajudar as pessoas a escolher o melhor carro para as pessoas, né, usando a IA para isso. E ali eu estava usando modelos ainda estava estudando LangGraph, né, não estava profundo ali para pensar em agentes, pensar em SLMs e falar assim, agora não, a gente pode reduzir, né, usar modelos menores e focados ali com agentes bem definidos, para com base nisso você construir melhor. Isso foi evoluindo, né? Foi evoluindo. Eu fui colocando informações e etc. E aí eu comecei a construir os agentes. Aí depois que eu estudei LangGraph, falei, não, faz todo sentido aqui dividir em 6 agentes. Um agente para orquestrar, o outro para buscar informação, um para recomendar, um para ajudar no financiamento, outro para ajudar na troca e outro para ajudar na negociação final. Então, assim, eu fui evoluindo assim, até que um dia me abordaram e falaram assim, Rafael, por que você não coloca isso no WhatsApp? Nossa, é verdade, né? Um grande público, né, tá no WhatsApp. E ter um WhatsApp que te ajuda a escolher o carro, né? A ideia é que o vendedor tivesse mais tempo para poder lidar com o cliente, né? Fazer aquilo que ele faz de melhor, mostrar o carro, ligar o carro, marcar um test drive, sabe? Porque é muito repetitivo, né? E isso até evoluiu depois. É muito repetitivo essa parte do atendimento, né? E aí tem vezes que a gente fica, entre aspas, caroçando, né? Tipo, fica só perguntando sim. ali e não evolui. Então ia ser uma ajuda para eles. E aí eu fui fazendo isso, eu comecei a lidar com o WhatsApp, é uma maravilha, né? Diga-se de passagem, a Meta está de parabéns. Agora que melhorou um pouco, mas é muito difícil lidar com o WhatsApp. É o que mais me irrita também. Tanto que as pessoas, empresas que conhecem, assim, sempre quando pergunta, Anderson, pode colocar no WhatsApp? A gente pode, mas fica tanto, sempre fica mais caro o projeto com o WhatsApp. E demora tanto. Aí eu tento trazer. Às vezes eu convenço, às vezes não, né? Não dá pra gente fazer no Telegram. 5 minutos, tá, né? Bota padre ali, a gente fecha. Algumas empresas topam. A gente deu sorte, principalmente estrangeiras, tá? Estrangeiras topam. Empresa brasileira, raramente. Uma empresa nichada e uma ferramenta interna, mas se for para o público geral, é o WhatsApp. O brasileiro tem uma dependência absurda do WhatsApp, né? Mas a Meta, enfim, a Meta aproveita disso e cria toda a burocracia, todo aquele atraso que a gente sabe dos projetos aqui. Então, e aí vocês conseguiram fazer o deploy no WhatsApp e isso deu bom? E aí eu consegui, deu bom, mas não da forma que eu esperava, né? Eu fui surpreendido. Nesse meio tempo, eu tive um luto familiar, e assim, né? Perdi meu avô, e o impacto disso, né? Empreendedorismo. Eu estava gastando todas as minhas economias para fazer isso funcionar, né? E isso me deu uma estafa, assim, né? Juntou tudo e eu tive um AVC. Tive um AVC, Caramba, hein? e aí, Tá dando, até quando tá dando bom, deu ruim também. exatamente. E aí, assim, graças a Deus não foi algo sério, assim, foi isquêmico, mas foi no cerebelo, né, cuida da coordenação motora e dos sentidos. E eu não fiquei com nenhuma sequela, né? Tive um pouco de perda de equilíbrio, e aí depois fiz fisioterapia, fiquei bem, e aí retomei. E aí retomei no sentido, vamos evoluir aqui. A parte técnica estava bem redonda. Mas aí surgiu a oportunidade e falei, eu consultando, acho que foi você mesmo. Deve ter colocado um post falando da Camila Farani. Alguém falou da Camila Farani em algum post do LinkedIn. Eu falei, vou atrás, vou dar uma olhada no que ela tem de curso, né? E comecei a fazer um curso dela para marketing e vendas. Falei, não, preciso vender isso aqui. Né? Isso aqui é bom. É que nem eu falei para você, eu abordava as pessoas e assim, a dor era minha, né? Não era dele. E para eu vender a minha dor para a concessionária, e ainda assim, parecendo que eu ia impactar o vendedor, querendo substituir o vendedor, então eu levava vários nãos. Eu falei, não, eu preciso ver isso, como que eu escalo isso. E aí comecei a fazer o curso, e aí evoluindo, né? E tentando abordar concessionárias e tudo. Eu um dia postei lá
no grupo do curso falando assim, ó, gente, quem precisar de projetos com IA, né, fala comigo, eu fiz esse aqui, e quem tiver interesse em algo voltado, né. Aí eu fui surpreendido por uma ligação no sábado de manhã, eu indo para o médico, e assim, CF, não, quem é CF, tá querendo falar comigo, né, mandou um olá, e aí depois tentou ligar, e eu deixo o celular não perturbe. Então imagina, eu não recebo as ligações se eu não vejo. E aí parou de tocar a música assim, eu achei estranho, coloquei a música de novo e continuei. Aí depois, quando eu parei no próximo fórum, eu falei, deixa eu ver quem tá falando comigo. Aí ela se apresentou, falou, Camila Farani, você é meu aluno, né? Eu falei, sou. Me assustei, falei, nossa, o que ela quer comigo? E ela falou, quando você puder falar, né? Falei que eu tava dirigindo, você me fala. Cheguei no médico e falei, tem uma pessoa atrás de mim, não sei o que ela quer, eu preciso falar com ela. Ficamos 42 minutos conversando. Assim, ela perguntou tudo. E depois ela fez um teste, né? Eu tive que fazer um MVP, com IA lá, um MVP captando leads para CEOs bombeiros, aqueles CEOs que faturam a partir de 2 milhões ano e fazem tudo na empresa, né? Sem estrutura, sem rastro, né? Ficar apagando fogo só. E aí eu fiz ali e o que foi mais engraçado nessa história é que deu errado, né, também, porque quando ela testou, eu testei, né, os meninos do curso aí me ajudaram a pegar alguns gaps ali, justamente desses pontos, né, do tipo, Rafa, ele não tá pegando o nome direito, ele fazer os tratamentos para pegar bem o nome da empresa, o nome da pessoa, enfim, é caps lock, é caps alto, é caps baixo, e tava acontecendo de tudo. Aí ela falou, um belo teste, né? Quando eu fui apresentar, um belo teste que eu faço é colocar não em tudo. Aí quando eu coloquei não em tudo, deu errado. O teste que eu não fiz. Aí eu falei, não, eu queria saber mais sua linha de raciocínio mesmo. E aí evoluiu a conversa e, por fim, eu durei 2 meses, né? Foi, assim, eu fiquei 1 ano e meio empreendendo, né? Contando com vibe coding e tudo, né? Foram 9 meses ali construindo a plataforma de RH, mais 6 meses construindo essa plataforma dos carros, né, no WhatsApp. E aí, 2 meses, eu fui contratado na Santo para ser engenheiro de IA, eu fiquei menos de 2 meses lá, e aí fui abordado para essa proposta da Camila, hoje eu estou com ela como engenheiro de IA lá. Maravilha. E continua empreendendo? Então, eu dei uma pausa no empreendedorismo para sentir aqui, né, um pouco o dia a dia, que é Não, bem mas você já intenso. trabalha com uma das maiores escolas de empreendedorismo, né? Camila Farani, Shark Tank. Aí o nível dos nossos alunos na escola Academy. Muito legal. Então, provavelmente você pode não estar empreendendo em termos de código, criar algo, mas você está diariamente aprendendo com quem vive de ensinar empreendedorismo. Com certeza. Isso deu muito bom, né? Aliás, no seu caso aqui, apesar de ser a primeira nossa, dá para dizer que deu muito ruim e depois deu muito bom. Espero que seja o início de mais sucesso ainda. O Rafael aqui, pessoal, só para falar, ele já é sempre top 5, top 10 ali no ranking. Ranking que tem quase 600 pessoas cadastradas para participar atualmente. E 2.600 que já passaram por ali. Então, o Rafael é um exemplo e tanto de que estudando você chega lá. Muita gente pergunta para mim, eu vim da área de produto, eu vim da área de projeto, no caso dele, eu vim de marketing. Está aqui, provado, tanto na parte teórica, estudando, né? Porque ele está ali no top 10 no ranking, já chegou ao top 5, fica ali variando, quanto em termos de resultado de fato, já que ele está trabalhando com a Camila Farani, simplesmente um dos maiores nomes do empreendedorismo no Brasil. É isso. Bom, Rafael, agradeço. Queria dar uma palavra final. É bem rápido esse quadro, então a gente não estende muito, justamente para o pessoal ficar curioso e já ver o próximo e tudo mais. Fica à vontade para dar um recado aí. Não, maravilha. Foi um prazer participar. Muito obrigado pelo convite. É bom a gente motivar, né, as pessoas a estudar de fato, né? Não se assustar com a IA, né? É muito fácil a gente se assustar, né? Aquele FOMO, né? Que absurdo que impacta a gente se a gente não tomar cuidado.
Então, assim, se baseando bem, né, fazendo um estudo adequado, contínuo, né, a gente consegue extrair valor da AI e crescer junto com ela, assim, fazer ela ser um motor muito forte assim para a nossa trajetória. Muito legal. Bom, mais uma vez, obrigado, Rafael. E vocês sigam nas redes sociais, alertem aí para notificação, dá um cliquezinho ali de like e espero você na próxima. Muito obrigado e até breve.